Olá, voltando aqui com mais uma entrevista na segunda trienal do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, trienal que acontece na cidade de Porto Alegre, na Casa de Cultura Mário Quintana. Estou aqui com a arquiteta Carol Rosa de Almeida. Bem-vinda, Carol. Obrigada, um prazer estar aqui. Carol, que agora há pouco fez a palestra ali no auditório para os nossos profissionais, falando sobre projetar com o território a arquitetura popular como ação política, que tem sido a tua batalha também, né, Carol? Conta um pouquinho mais sobre essa palestra. Então, aqui eu quis trazer tanto a atuação da iniciativa, né, que é a Copa Coletiva Arquitetura Popular, mas mais focada em como a gente faz isso dentro dos territórios, mas de forma participativa. Porque eu entendo que a construção da arquitetura ela não nos leva para trabalhar dessa forma. Né? Eu sou periférica e sou arquiteta, então eu tenho uma visão diferenciada, mas quem não é e quem tem vontade de trabalhar com isso, né, precisa saber, precisa ter licença para chegar dentro dos territórios. Né? Isso que eu trouxe na palestra. Continua sendo reconhecido como Carol da Copa também? Carol da Copa, sim. Carol da Copa, para quem acompanha também o trabalho da Carol. Eu acho que talvez um dos grandes elementos na Carol, lógico, é claro, além do conhecimento técnico, é o respeito na atuação. Acho que é uma peça fundamental também, né, Carol? Com certeza. A gente é moldado a fazer de uma forma, né? A gente é moldado a ser arquitetos estrelas, né? Então, acho que para ser respeitado, a gente precisa respeitar, a gente precisa ouvir. Certo. E quando a gente fala de território, de comunidade, de favela, isso é o mais importante, né? Um dos elementos que eu trouxe ali é o ouvido antes do lápis. Certo. Porque justamente, né, o desenho ele não vai funcionar se a gente não tivesse escutativa e considerar que o protagonismo é das pessoas que são as moradoras e não da gente como profissional. E enquanto nicho de atuação, evidentemente existe uma deficiência, uma demanda enorme nesse sentido. O profissional também pode ver nesse lado também. Carolyn, é claro, de uma ação muito mais humanitária, mas também existe o próprio exercício da profissão, remunerado ou não, né? Então, a Copa é uma iniciativa de impacto social, então ela não é uma OSC. Todos os serviços são remunerados, certo. De alguma forma. É bom frisar isso também, É bom Carol? frisar isso, porque querendo ou não, é uma incidência política, mas a gente está no mercado. Claro. Né? A gente está sendo remunerado para fazer isso. Porque as pessoas não conseguem separar, e aqui é muito importante falar que, para quem está em vulnerabilidade social, precisa a lei fazer sentido. A lei da assistência técnica precisa ser implementada, mas hoje a Copa consegue trabalhar como a lei da assistência técnica, de forma que a família não pague, mas a gente receba para fazer o trabalho. Porque a concepção de OSC, de Organização da Sociedade Civil, é sempre na base do assistencialismo e do voluntariado. Né? A gente defende que assim, eu não queria ter criado a Copa, eu espero que um dia a Copa acabe, mas que o profissional ele consiga levar esse serviço de forma gratuita para quem precisa, mas que ele seja remunerado para valorizar a profissão, inclusive. Né? O que é justo também, Com né, certeza. Carol? E tu, na tua percepção, tudo que tu desenvolve com a Copa, mas de uma maneira mais ampla, para outros profissionais e outras iniciativas, isso deveria fazer parte de uma política pública? Poderia, inclusive, estava essa semana junto com o IPEA e com o CAU em Brasília, porque a gente está pautando melhorias habitacionais principalmente, mas não só dentro do programa que saiu agora, que é o Reforma Casa Brasil. Certo. Que ele saiu sem assistência técnica obrigatória para quem está em vulnerabilidade ou quem vai acessar ali um empréstimo. Isso é um grande ponto, né, que a gente sabe que hoje existe a precariedade habitacional, déficit habitacional qualitativo, Claro. que está em 16 milhões, segundo a nota técnica atual do IPEA, por causa da autorreforma sem assistência técnica. Sim. Então, quando tu disponibiliza um crédito, que é um avanço, tá? O governo federal olhar para melhorias como uma política pública é um avanço, indiscutivelmente. Mas quando libera só o recurso e não libera assistência técnica, a gente corre grande chance de perpetuar a autorreforma, perpetuar as precariedades, sendo que o programa ele vem justamente para bater de frente com o déficit habitacional e reduzir a precariedade. Então, pode não dar certo. Não, evidentemente, não é essa a solução que nós queremos. Com né, certeza Carol? não. Queremos que esses recursos sejam aplicados. Bem aplicados e que reduza. E reduz, e aí a gente tem que necessariamente ter a presença do profissional. Profissional né? técnico, exato. Exatamente. Carol, para a gente encerrar, que mensagem tu daria? Tu que é uma
uma arquiteta jovem, que mensagem tu daria justamente para esses jovens que estão entrando na arquitetura e que também desejam fazer algo nesse sentido? Muitas vezes encontram, a gente sabe, resistência da família, resistência da sociedade, dos amigos, enfim, uma série de resistências para não atuar nesse nicho. Mas tu traz a questão que serão remunerados e, ao mesmo tempo, exercerão a sua arquitetura. Que recado tu deixa para esses futuros profissionais? Eu acho que o principal é que a gente precisa de mais pessoas fazendo isso, né? Somos pouquíssimos no Brasil para dar conta de um déficit habitacional quantitativo de milhões, né? E apesar das críticas, que sempre vai ter crítica, né? É um ofício, é um lado da arquitetura que, além de precisar, é um lado que sim, que pode ser remunerado. E o caminho ele foi pavimentado. Ele já está sendo pavimentado desde muitas décadas atrás, por intelectuais, por pesquisadores que pesquisam e criticam, mas que está sendo pavimentado agora, e que eu acho que a gente está num momento do Brasil muito interessante enquanto isso, que nós, pelo Brasil, estamos fazendo isso de forma prática. Sim. A gente está viabilizando e mostrando que dá para fazer. Sim. Né? Eu acho que é isso, é não pensar na arquitetura popular somente como assistencialismo, porque não é isso, né? Pensar que também não é o ideal, né? Não é o ideal a gente trabalhar assim, no formato de mercado, porque isso precisa ser através da política pública, mas também ter a consciência que a gente não vai ficar de braços cruzados enquanto a política pública não é eficiente e não atinge as pessoas. Então, acho que tem que ter essa consciência, mas é algo que está aí e que pode ser trabalhado. Muito bem. Carol Rosa de Almeida, nossa Carol da Copa, muitíssimo obrigado, Carol. Ela que acabou de dar aqui a palestra Projetar com o Território a Arquitetura Popular como Ação Política. E você confere aqui futuramente a palestra da Carol também nas redes sociais, essa entrevista e outras tantas que estão acontecendo aqui na segunda Trienal de Arquitetura e Urbanismo do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. Carol, muitíssimo obrigado e até a próxima. Obrigada.